Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, tá? E preparados para mais um trabalho de geografia. Tem em mãos o seu livro, as matrizes que contêm o trabalho, bem como o seu estojo, tá? E assista esse vídeo, logo após retornaremos com as atividades relacionadas ao trabalho de geografia. Bom, interessante, né? Responsabilidade e compromisso, ele não é do outro. A responsabilidade e compromisso, ela é nossa, né? Que tenhamos essa noção sempre em todos os âmbitos da nossa vida. Bom, antes da leitura do trabalho, quero fazer alguns pedidos a vocês. Primeiro, coloque o seu nome completo. Coloque a data, 15 de julho, tá? E o seu número. Outro pedido, faça toda a sua atividade do trabalho à caneta, tá bom? Por quê? Porque a nossa prova, o nosso trabalho, ele é um documento. E como um documento, precisa ser feito à caneta. Mas caso você tenha o costume de responder a lápis, você vai precisar ter o compromisso de escrever a caneta e apagar esse lápis, tá? Para que as letras não se confundam, para que as pontuações não se percam, você precisa ter esse cuidado. Respondeu a lápis, você vai ter que responder a caneta, você respondeu a lápis, responde a caneta, apaga, para que fique tudo organizadinho, tá bom? Tenha zelo quanto à letra, tenha zelo quanto à limpeza do nosso trabalho, tá bom? Não deixando cair gordurinha, né? Não deixando manchinhas, evite o uso excessivo de corretor, tá bom? De liquid paper. E outra coisa importantíssima, não deixe atividade nenhuma em branco, tá? Lembre-se, é um trabalho, portanto você pode e deve fazer pesquisas, tanto no nosso livro como em outros meios, tá bom? Vamos lá. O número 1 diz assim: em meio a tantas mudanças em nossa rotina, como mudou, né, oitavo? Não podemos deixar de lado as questões que importam, como a família, os estudos e as responsabilidades cotidianas. Isso não mudou. Analise a charge abaixo e faça o que se pede. Vamos lá, analisando a charge. O menino diz à mãe o seguinte: ô mãe, assim não dá. Os estudos estão atrapalhando o meu rendimento nas redes sociais. Olha, redija um texto com no mínimo 10 linhas apresentando como deve ser o comportamento de um aluno com seus estudos, tanto na educação à distância como na presencial.
Quais são as responsabilidades e compromissos inseridos nesse contexto? Atenção quanto à coerência. Bom, quando você faz uma análise da charge, a leitura que essa charge traz e a pergunta que a atividade traz, você vai fazer um contrabalanço aí e responder com coerência o seguinte: o que está inserido como responsabilidade sua como aluno? Quais são as suas responsabilidades? Você tem cumprido essas responsabilidades? É correto a fala desse menino, a mãe, dizendo que os estudos atrapalham? Bom, já vamos desmistificar isso. Os estudos, eles não atrapalham a sua vida, pelo contrário. Ele faz com que você possa galgar passos muito maiores, porque você está estudando, porque você está se dedicando, porque você sonha e terá um futuro brilhante. Mas precisa investir agora nos seus estudos para que o seu desejo profissional e de sucesso seja concedido. Fazendo a análise da charge e a leitura dessa pequena introdução da pergunta, redija esse texto com no mínimo 10 linhas. Atenção quanto ao parágrafo, a coerência, tá bom? E já deu tudo certo, você vai conseguir. Número 2. O NAFTA é um acordo de livre comércio da América do Norte que entrou em vigor em 1999. Escreva nas linhas abaixo o objetivo desse acordo. Qual é o objetivo do NAFTA? Responda aí, ok? Lembrando que você pode utilizar o livro, pode e deve utilizar o livro para responder essas questões. Observe o mapa abaixo e compare com o mapa da página 132, figura 18, para responder as questões. Ou seja, você vai fazer uma comparação de dois mapas. O mapa da página 132, figura 18, e o mapa contido aí no trabalho. Estados Unidos, distribuição dos belts pelo território. Qual tipo de belt, letra A, atua na parte oeste, sul e leste do país? Ou seja, um belt só, ele comporta as direções oeste, sul e leste dos Estados Unidos. Qual é esse belt? Letra B. O Manufacturing Belt é a maior e a mais antiga concentração industrial. Em que região esse cinturão atua? Qual a região? Região sul, região das planícies centrais? E por que essa região também recebe o nome de Snow Belt? Responda aí, tá bom? Responda primeiro qual é a região que esse cinturão atua e logo depois responda por que ela também recebe o nome de Snow Belt, ok? Letra C. O Sun Belt é a região onde a atividade industrial é variada e aquecida. Pinte no mapa as regiões onde esse cinturão atua. Mais uma vez você vai localizar, só que dessa vez na letra C você não vai escrever, você vai colorir dentro do mapa a região que pertence ao Sun Belt, ok? Número 4. A partir das informações abaixo, preencha as lacunas. Consulte o percurso 15. Número 1. Local onde a aglomeração urbana é maior. Megalópole, formada por Nova York, Filadélfia, Baltimore e Norfolk. Escrevam também. Os extremos dessa megalópole são São Francisco e San Diego. Entendam o seguinte, cada lacuna tem uma letra, tá bom? E aí você vai completar e no final indicar o local necessário aí para responder a questão, tá bom? Ainda no número 4, porém, número 4 em Romanos, concentra imensas e milionárias indústrias de alta tecnologia especializada em microeletrônica. E aí? Onde é esse lugar? Escrevam aí. Megalópole, 5. Megalópole que se estende de Chicago a Pittsburgh. Escrevam aí nessas lacunas, tá bom? Número 5 diz assim: o conjunto de indústrias canadenses dedicado à exploração madeireira, diante da necessidade de garantir a continuidade do aproveitamento da floresta boreal para futuras gerações, adotou algumas medidas preventivas. Quais? Escrevas. Ou seja, que medidas preventivas para que as próximas gerações possam também usufruir da floresta boreal, o conjunto de indústrias canadenses adotou. Anote aí, tá bom? Número 6. Os movimentos migratórios são responsáveis por povoar territórios. Analise a charge abaixo.
Consulte o percurso 5. Bom, a charge abaixo está assim. Imigrantes da Venezuela. Aí vem outras pessoas do lado do Brasil. Estão fugindo da crise? Não, trocando de crise. Estão saindo da Venezuela, que está passando por um momento crítico, né, no seu ambiente político, econômico e social. E estão vindo como imigrantes para o Brasil. A migração que está acontecendo, que está ocorrendo, é a forçada. Ou seja, a migração da charge é a migração forçada, que gera refugiados. Quais tipos de situações geram imigrantes refugiados? Justifique. Então, como você vai consultar o percurso 5, você vai entender a diferença, por exemplo, de imigrantes para deslocados internos e refugiados. Eu preciso que você justifique, defina quais são as situações que geram imigrantes refugiados, ok? Número 7. Atualmente, a América Latina é a região mais urbanizada do mundo e tem 4 metrópoles, que se destacam com mais de 10 milhões de habitantes. Cite quais são essas regiões e, após, ilustre ou recorte e cole as bandeiras dos países que as representam. Consulte o resumo da aula 4 do segundo bimestre. Tá? Você vai usar esse espaço pequeno que está aí para escrever quais são essas regiões, tá bom? Por exemplo, vão estar citados dentro dessas regiões estados, tá bom? E você vai precisar colocar as bandeiras, pintar. Nessa questão, você vai ilustrar através do desenho ou colar imagens que tenham as bandeiras das regiões que foram citadas no número 7. Um exemplo rápido. O México é uma dessas regiões da América Latina com mais de 10 milhões de habitantes. Você vai colocar México e a bandeira que pertence a esse país. E assim por diante, tá bom? Até completar a questão. Número 8. Atenção. Observe o mapa abaixo e localize as 3 Américas. Quais são as 3 Américas? Pensa aí e localize. Você vai colorir ou utilizar pontos cartográficos. Faça a legenda. Pontos cartográficos, se você preferir fazer realmente pontinhos, estrelas, riscos, mas você vai ter que ilustrar com 3 quadradinhos, porque em uma América você fez um tipo de coisa, na outra América você fez um outro tipo de desenho, de pintura ou pontos cartográficos, e no terceiro você também fez outro. Então eu preciso que você coloque o nome das 3 Américas, esses quadradinhos menores com as cores indicadas que você pintou cada América ou com os pontos cartográficos que você utilizou em cada parte das Américas contidas aí no mapa, ok? Número 9 é uma questão do Enem, que está tratando sobre a presença econômica chinesa em vastas áreas do globo. É uma realidade do século XXI. A partir do texto, como é possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano? No percurso que trata sobre as relações China-Brasil, China-Estados Unidos e China-Mundo, tem a questão de China e África. Qual é o interesse da China no continente africano? O que se pretende nesse continente em relação à China? Então você vai dar uma pesquisar e responder a múltipla escolha, tá bom? Atenção que é apenas uma e marque em cima da letra, tá bom? As letras variam de A a D, ok? Oitavo, Oitavo, então essa é a leitura do nosso segundo trabalho de geografia, tá bom? Fique tranquilo, fique tranquila, faça com calma, tá bom? Tenha mais uma vez zelo com a sua letra, com o seu trabalho propriamente dito, tá bom? E creia, você é 10. Deus é bom o tempo todo, tá bom? Está aí com você quando você precisar. Grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.